Você já ouviu falar da Copa dos Campeões Regionais? O torneio foi criado no ano 2000 e durou até 2002, e o campeão ganhava uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Como o próprio nome já diz, participavam da competição os vencedores de torneios regionais, tais como a Copa do Nordeste, o Torneio Rio-São Paulo, a Copa Centro-Oeste, a Copa Sul-Minas, dentre outros. Tempos atrás, fizemos um vídeo contando detalhadamente toda a história da extinta Copa dos Campeões, e você pode assistir esse vídeo clicando no card que está aparecendo mais acima. No século passado, outras Copas dos Campeões foram disputadas, mas com estilos e métodos classificatórios diferentes, e a maioria com a chancela das antigas FBF e CBD podem também ser caracterizadas como torneios nacionais. Em 1937, o Atlético Mineiro venceu uma Copa dos Campeões, onde reuniu os campeões dos principais estaduais do Brasil, e nos últimos dias vem sendo debatido a possibilidade de o Galo pedir o reconhecimento desse título como o campeonato brasileiro da época. Bom, não só o Galo, mas outros clubes também venceram Copas semelhantes a essa no século passado, e nesse vídeo você vai conhecer quantas Copas dos Campeões existiram e quais foram seus respectivos vencedores. Foi em 1920, antes mesmo do futebol ter sua profissionalização debatida no Brasil, que aconteceu o primeiro campeonato de âmbito nacional em nosso país. A CBD, então Confederação Brasileira de Desportos, resolveu organizar uma competição oficial que tinha como finalidade observar o desempenho dos jogadores para assim convocar os melhores para a disputa do Sul-Americano, então Copa América de 1920, que seria disputado no Chile. Batizada de Torneio dos Campeões Estaduais, a competição contou com a participação de apenas 3 equipes, sendo elas o Paulistano, campeão paulista de 1919, o Brasil de Pelotas, campeão gaúcho de 19, e o Fluminense, então campeão carioca de 19. Disputado no método de pontos corridos, todos os jogos foram jogados no Estádio das Laranjeiras, que é de propriedade do Fluminense e que era a casa da seleção brasileira nos primeiros anos do século XX. O grande campeão foi a equipe do Paulistano, que mostrando toda a sua força, confirmou que era o melhor clube do Brasil nos anos 10 e anos 20 e venceu o torneio de maneira invicta, ao derrotar o Brasil de Pelotas por 7-3 no primeiro jogo e derrotar o Fluminense por 4-1 no segundo. Fundado no ano de 1900, o Paulistano em seus primeiros anos tinha o futebol como principal prática esportiva, mas com a profissionalização do futebol no começo da década de 30, o clube que era contra resolveu encerrar seu departamento de futebol. Em 1931, depois de um longo hiato, nova Copa dos Campeões Estaduais foi confirmada, e assim como em 1920, reuniria os campeões estaduais da temporada anterior de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O campeão paulista de 1930 foi o Corinthians, enquanto que o campeão carioca foi o Botafogo. Já o campeão gaúcho de 30 foi o Pelotas. O estado sede da competição foi confirmado para o Rio Grande do Sul, mas alegando dificuldades financeiras, o Corinthians acabou abrindo mão da disputa e desistiu da viagem, sendo assim aplicado o WO em seus jogos contra Pelotas e Botafogo. Restou então a Botafogo e Pelotas fazerem a final única da Copa dos Campeões Estaduais de 1931, e em jogo disputado na casa do adversário, o Botafogo faturou o título com a vitória de 3-2, em jogo realizado no dia 8 de julho. Dias antes, mais precisamente no mês de maio, Botafogo e Corinthians haviam se enfrentado pela Taça dos Campeões Estaduais de Rio de Janeiro e São Paulo, e em jogos de ida e volta, o Corinthians venceu em seus domínios por 2-0 e perdeu na volta no Rio de Janeiro por 7-1. Desta forma, podemos afirmar que o Botafogo provavelmente levaria a melhor sobre o Timão caso o jogo pela Copa dos Campeões no Rio Grande do Sul tivesse sido disputado. 6 anos mais tarde, em 1937, uma nova Copa dos Campeões Estaduais foi disputada no Brasil, e bem mais democrática, já que contou com a participação de bem mais clubes, teve como método de disputa o de pontos corridos. Os clubes participantes foram o campeão de Minas Gerais, o Atlético, o campeão do Rio de Janeiro, o Fluminense, o campeão de São Paulo, a Portuguesa, o campeão do Espírito Santo, o Rio Branco, e mais 2 convidados, sendo eles o Esporte Clube Aliança da cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e um time da Liga da Marinha do Distrito Federal, que na época estava situado no município do Rio de Janeiro.
Liga da Marinha e Aliança estrearam na fase preliminar, com Liga da Marinha vencendo por 2-0 e avançando para a próxima fase, onde enfrentaria o Rio Branco. Nessa segunda preliminar, o Rio Branco obteve a classificação para a fase final ao derrotar o Liga da Marinha por 2-0. A fase final foi disputada no tradicional sistema de pontos corridos em turno e retorno, e o futuro campeão, o Atlético Mineiro, estreou na primeira rodada contra o Fluminense. O resultado terminou 6-0 para o tricolor, que jogou em seus domínios, o estado das Laranjeiras. Na segunda rodada, em mais um jogo disputado fora de casa, o Atlético tropeçou mais uma vez, ao empatar em 1-1 contra o Rio Branco. A partir da terceira rodada, o Galo esboçou uma reação que só terminou com a conquista do título, e o adversário enfrentado nessa rodada foi a Portuguesa, com o placar terminando 5-0 para os mineiros. Na quarta rodada, nova vitória por goleada, dessa vez de 4-1 para cima do Fluminense. A terceira vitória seguida e a liderança alcançada veio com mais uma goleada, com o Rio Branco sendo a vítima, e o placar no estádio de Lourdes terminou 5-1. E a confirmação do título da Copa dos Campeões Estaduais de 1937 veio com a vitória de 3-2 sobre a Portuguesa em São Paulo. Para ficar com o título, o Atlético em 6 jogos venceu 4, empatou 1 e perdeu outro, balançando as redes 18 vezes e sofrendo 11 gols. E aí, na sua opinião, esse título merece ser reconhecido como o Campeonato Brasileiro? Comente aí embaixo o que você acha disso. Na década de 60 já estava sendo disputada a Taça Brasil, competição que reunia os campeões estaduais e regionais do país e que dava ao campeão uma vaga na Copa Libertadores. Em 1967, além da expansão do torneio Roberto Gomes Pedrosa e também da disputa da Taça Brasil, ambos vencidos pelo Palmeiras, mais uma competição de caráter nacional foi jogada. E organizada pela Federação Mineira de Futebol e com autorização da CBD, teve no total 4 participantes, sendo eles o campeão mineiro e da Taça Brasil de 66, o Cruzeiro, o campeão carioca de 66, o Bangu, o campeão paulista de 66, o Palmeiras, e o vice-campeão mineiro de 66, o Atlético. O breve torneio foi jogado em mata-mata, com os clubes estreando numa semifinal e posteriormente a final, e numa chave teve o duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, e na outra Bangu contra o Cruzeiro. Avançaram para a final o Atlético, que derrotou o Palmeiras por 3-1, e o Bangu, que superou o Cruzeiro por 2-0. A grande final entre Galo e Alvirrubro terminou empatada em 2-2. E como não estava previsto uma disputa de pênaltis, um jogo desempate foi combinado para definir o grande campeão. Só que pela falta de datas disponíveis no calendário, os clubes combinaram que o confronto válido pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, disputado em março, também valeria como o jogo desempate dessa Copa dos Campeões. Mais uma vez disputado no Mineirão, o Bangu surpreendeu o Atlético e ficou com o título da Copa dos Campeões de 1967 ao vencer o jogo por 1-0. Em 1969, o futebol brasileiro não contou com nenhum representante na disputa da Copa Libertadores. Isso porque o Robertão de 68 não previa a indicação de um clube e por conta da Taça Brasil estar em atraso e com sua conclusão ainda para ser definida. Desta forma, para não ficar de fora da edição de 1970, a CBD resolveu então criar um torneio que daria ao campeão uma vaga na próxima Copa Libertadores. E apelidado de Torneio dos Campeões da CBD, reuniu as equipes do Botafogo, campeão da última edição da Taça Brasil disputada em 68, do Santos, campeão do Robertão de 68, do Sport, campeão do Torneio Norte e Nordeste de 68, e do Grêmio Maringá do Paraná, campeão do Torneio Centro-Sul. Grêmio, Maringá e Sport se enfrentaram num play-off, com os paranaenses levando a melhor em ambos os jogos, com o placar terminando 3-0 em cada. Nas semifinais, o Maringá mediu forças contra o Santos, automaticamente classificado para essa fase pelo título do Robertão. E com ambos os jogos disputados no Paraná, o primeiro terminando 1-1 e o segundo bizarramente disputado somente em 1970, terminando 2-2, um terceiro jogo desempate precisaria ser realizado. Mas sem espaço no apertado calendário repleto de compromissos, o Santos abriu mão da disputa e o Grêmio Maringá avançou à final com o WO sendo aplicado. Na final, o clube enfrentaria o Botafogo, que por ter vencido a Taça Brasil, estava automaticamente classificado para a decisão. Entretanto, não cumprindo com sua palavra, a CBD anunciou dias antes que não mais enviaria representantes para disputar a Copa Libertadores de 1970, dando como justificativa que o calendário da competição iria prejudicar a preparação da seleção brasileira, visando a disputa da Copa do Mundo no México. Ao saber da notícia, o Botafogo resolveu então abrir mão da disputa pelo título, e o Grêmio Maringá foi declarado campeão do Torneio dos Campeões da CBD de 1969 com novo WO.
Na década de 70, com o Campeonato Brasileiro sendo oficialmente disputado com essa alcunha desde 1971, aconteceu mais uma competição denominada Copa dos Campeões, e o ano que ela foi disputada foi o de 1978. A Copa reuniu os campeões do Campeonato Brasileiro entre 1971 a 77, sendo eles o Atlético Mineiro campeão em 71, o Palmeiras campeão em 72 e 73, o Vasco campeão em 74, o Internacional campeão em 75 e 76, o São Paulo campeão em 77 e o Guarani, que havia sido convidado pela CBD. Destes, apenas Atlético Mineiro, Vasco e São Paulo foram os que marcaram presença, já que Palmeiras e Internacional acabaram desistindo por conta da maratona de jogos em outras competições e com o Guarani mais tarde também desistindo pelo mesmo motivo. O Atlético Mineiro estreou na semifinal contra o Vasco, e em jogos de ida e volta o Galo venceu na ida no Mineirão por 2-1 e empatou na volta no Maracanã em 1-1, obtendo assim a vaga na final. Por conta da desistência dos outros participantes, o São Paulo acabou avançando diretamente para a final, e isso em função de ser na época o atual campeão brasileiro. Disputado em jogo único e realizado no Mineirão, o Atlético ficou com o título da Copa dos Campeões do Brasil ao derrotar o São Paulo nas penalidades após o 0-0 no tempo regulamentar. Em 1982, logo após a conclusão do Campeonato Brasileiro, que havia sido ganho pelo Flamengo em cima do Grêmio, a CBF, a fim de preencher o calendário dos clubes que ficariam sem jogar até o início da Copa do Mundo na Espanha, resolveu criar o Torneio dos Campeões, competição essa disputada apenas naquele ano e que reuniu todos os clubes que haviam sido campeões ou vice-campeões nacionais até aquela época, seja da Taça Brasil, do Roberto Gomes Pedrosa e do então Campeonato Brasileiro. Um dos participantes foi o América do Rio, que ao lado de Botafogo, Fluminense e Vasco representaram o futebol carioca. O Flamengo, que havia sido convidado para a disputa, preferiu excursionar pelo exterior. Os 18 clubes foram divididos em 4 grupos, com os 2 de melhores campanhas ao final do turno e retorno se classificando para o mata-mata. O América do Rio chegou na final após eliminar o Atlético Mineiro nas quartas de final e a Portuguesa nas semis, até medir forças na final contra o Guarani, que havia despachado o São Paulo nas quartas de final e o Bahia nas semis. Em jogos de ida e volta, o primeiro foi disputado no Brinco de Ouro em Campinas, com o resultado terminando 1-1. O da volta no Maracanã, vitória de 2-1 na prorrogação e título do América, sendo esse o único título de caráter nacional conquistado pelo clube. Bom galera, como podem ver, no passado existiram muitas Copas dos Campeões com diferentes formatos, vencedores e métodos de disputas. E se esse pedido do Atlético Mineiro de reconhecer a Copa dos Campeões de 1937 for aceito pela CBF, você acha que esses outros torneios também merecem serem reconhecidos? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião na caixa de comentários.